gente ora e te agradece no nome de Jesus. Amém. Vai lá. Amém. Glória a Deus. Estamos na série de mensagens. Meus irmãos, eu não sei vocês, como é que tá aí, como é que é para vocês. Hoje em dia a gente tem Netflix, tem tanta coisa, mas na minha época mais jovem, eu não sou muito velho não, mas na minha época um pouquinho mais jovem, eu gostava de assistir umas novelas, era um pouco noveleiro com algumas coisas. Não muitas novelas não, mas algumas eu assistia, né? E uma dessas telenovelas que era da minha época lá, era uma conhecida, uma telenovela mexicana, porque tinha essas mexicanas lá, né? E o nome da novela era A Usurpadora. Alguns aí, ó, se declararam a idade aí, né? Alguns aí estão rindo. Pois é. Essa aí era uma famosa na época, aquela novela mexicana. E a definição aí de usurpar, né? Esse ato de apossar-se, tomar posse de uma coisa pelo poder que você não tem direito. Algo que você é sem direito, você vai lá e força, né? E esse ato, né, de usurpar, ele não está só presente na novela, a gente vê muito nesses temas, assim, nessas tramas, mas ele está na nossa sociedade também, ele está envolvido entre as áreas empresariais, áreas de poder, áreas de política, e também aparece também na Bíblia. Vamos ver isso em diversos momentos na Bíblia, pessoas querendo chegar ao poder, pessoas querendo, pela força, tomar o poder. E é sobre isso que vamos refletir nessa noite, nesse tema que eu coloquei, o usurpador, no masculino. E está lá em 1 Reis, capítulo 1, se você puder abrir, capítulo 1, do versículo 5 ao 31. 1 Reis, estamos aí meditando no livro de Reis, Crônicas. Então, 1 Reis, versículo 5... A gente vai ler aí do 1 ao 14, e depois eu vou pular para o 28, e a gente finaliza ali até o 31. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rógel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai apresentar-te ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Vamos pular para o versículo 28. Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre.
Amém. Vários títulos desse capítulo da Bíblia, em algumas Bíblias, dizem o seguinte: Adonias usurpa o trono, Adonias declara-se rei, Adonias tenta ser rei. Né? São alguns títulos que colocam aí. Então a gente precisa entender um pouco esse contexto do porquê ele quis ser rei, do porquê ele tentou fazer isso, né? E aqui a gente tem alguns personagens, né, alguns nomes, como a gente foi vendo aqui durante a leitura, e eu queria enfatizar alguns deles. O primeiro é o rei Davi. Rei Davi, nessa época, ele já estava bem velhinho. Tinha aí, não é bem velhinho, mas já tinha aí seus 70 anos, mais ou menos. Já não conseguia se aquecer bem, já estava ali, né, num momento mais, né, no final da sua vida. Outra pessoa é Adonias, provavelmente aí o quarto filho mais velho, né, de Davi, era o herdeiro aparente do trono. Aquele herdeiro, o filho último, porque Aminon já tinha morrido, Absalão, o outro irmão, já tinha morrido, então só tinha agora Adonias, porque o outro irmão dele, Quileabe, não se fala nada a respeito, então provavelmente supõe-se que ele tenha morrido também. Joabe era o comandante do exército de Israel. Joabe, ele comandou o exército com Davi, e ao longo do tempo, mas aí foi tendo algumas coisas, umas intrigas, em relacionamento com Davi ficou um pouco tenso, e nesse momento, quando Adonias se declara rei, Joabe se junta a Adonias. Um outro que se junta a Adonias é Abiatar, sacerdote. Abiatar, ele tinha sido também muito próximo de Davi, mas dividia esse sacerdócio com Zadok. Então, nesse momento, acho que ele pensa assim: vou apoiar Adonias, porque se ele se tornar rei, serei eu sacerdote. E não preciso mais dividir esse cargo com Zadok. E Zadok pode ter visto, essa oportunidade. Então, o outro nome que aparece é Zadok, esse outro sacerdote oficial, assumindo ali, né, junto com Davi. Benaia era o comandante dos queretitas, peletitas, forças mercenárias que Davi tinha, que funcionavam como uma guarda pessoal de Davi. Quando Davi estava nas cavernas, fugindo de Saul, ele tinha essa guarda. Natã era o profeta mais proeminente, né, durante o reinado de Davi. E, finalmente, Batseba, mãe de Salomão, né, esposa de Davi, ex-esposa de Urias, né, aquele caso famoso do rei Davi. E aí ela relembra, né, ao rei, ela relembra que a Davi, já idoso, daquela promessa, daquela vez que teve o juramento que ele tinha dito: ó, teu filho Salomão será o rei. Então, quando Adonias se coloca como rei, a primeira coisa é: vou avisar o rei do promessa que ele tinha feito para mim. E na antiga nação de Israel, o juramento, essa palavra, né, tinha um peso. Esse jurar, né, esse prometer, ele tinha um peso, era uma obrigação sagrada. Era considerável uma coisa inviolável não cumprir aquela promessa. De acordo com Êxodo 20, Levítico 19, 12, a gente consegue ver isso também. Então, a pressa de Natã para falar com Batseba, né, ele se apressa a falar com ela, para que ela fosse logo falar com o rei, era porque, além de querer entender, né, se o rei havia ali esquecido essa escolha, estava mais velho. Adonias é o rei. Eles só souberam que Adonias estava se declarando rei. Então, vamos logo lá falar com o rei para saber o que está acontecendo. Será que ele declarou Adonias como rei e se esqueceu desse juramento? Vai lá. Mas também havia um costume antigo no Oriente Próximo que, na verdade, os aspirantes ao trono, o que é que eles faziam? Eles procuravam consolidar esse seu reinado ali, esse seu início, né, de posição ali, assumindo o trono, eliminando todos os rivais em potencial. Então, essa pressa de Natã falar com Batseba era o quê? Vai lá logo falar com o rei, porque se o negócio esquentar, teu filho vai embora e tu também. Provavelmente vocês vão morrer, porque ele é o sucessor aqui do trono de Davi. Então, podemos ver que a própria família do rei Davi não estava imune a essa cultura local de usurpar o trono, de ter de matar as pessoas para assumir. Existia esse desejo dentro dele também.
Então, primeiro, seu filho Absalão tentou usurpar o seu reino. Então, em 2 Samuel 15, a gente vê primeiro o seu filho Absalão tentando usurpar o trono de Davi. E o que acontece? Ele vai lá, tenta, mas Absalão é morto, acaba sendo morto. E agora Davi, em sua velhice, tem o seu outro filho também querendo roubar o poder, também querendo assumir o trono. Então a trama é a seguinte: Adonias diz: eu reinarei, eu vou ser o rei. Por quê? Ele não foi conversar com o pai dele. Qual é, pai? Né? Sou filho herdeiro, sou o próximo. Por que o senhor não me coloca como rei? Uma coisa simples, né? O pai falar com o filho. Porque ele não se dirigiu a Davi, ele simplesmente se colocou como rei, pegou os carros, pegou carruagem, pegou os homens e foi se declarando rei. Provavelmente ele já saberia da escolha de Davi, de que o sucessor não seria ele, mas Salomão. Provavelmente ele já estava sabendo que isso seria o que ia acontecer. Então uma coisa ele pensou: meu pai está velho, meu meio-irmão Salomão vai ser o próximo ali na sucessão, então agora é a minha hora de tentar subir ao trono, é agora que eu vou tentar fazer o que for, porque esse momento meio ambíguo, meu pai está velho, meu filho, o meu irmão está ali, então agora é a hora que eu vou tentar assumir isso aqui e pegar o trono para mim, e tentar estabelecer o meu poder. E aí seria um tipo de corregência imposta, né? Existia isso, né? O rei estava reinando e ele tinha um filho ali corregente junto com ele, para que quando ele morresse, o filho continuasse. Então ele meio que estava tentando fazer algo para assumir isso ali. Nessa época havia um costume, não havia na verdade um costume entre o povo de Israel de como se escolheria o sucessor de Davi, de como sucederia, né, o próximo pessoa ao trono. Não existia nada organizado, mas, de acordo ali com o Israel antigo, algumas coisas, 3 pontos, poderíamos pensar de como uma próxima pessoa sucederia ao reinado. A primeira delas seria a designação escolhida pelo Senhor. O profeta vai lá e unge a pessoa, então essa pessoa é o sucessor. Uma outra questão seria uma demonstração de bravura, por ter recebido o poder da parte do Senhor. Ele vai lá numa batalha, realiza ali uma façanha heróica. O povo, esse é o nosso rei. E uma outra ponto seria a escolha do povo. O povo, queremos essa pessoa como rei. Então, teria um pouco a tradição de uma certa maneira, mas não era certo isso, não era exato. Então, o texto fala que Adonias tinha uma boa aparência, o que ajudava também. Se você parar para observar Davi, ele completa esses 3 pontos. Deus já tinha ungido Davi, quando ele, antes de assumir o reinado, ele tinha sido ungido. Ele enfrentou uma luta contra Golias, ele vence heroicamente, e o povo também o apoia. Então você vê que algumas coisas ele cumpriu. Nesse caso, nada disso aconteceu com Adonias. Mas ele tinha uma boa aparência. O que é que ele faz? Peguei aqui Joabe, eu tenho um comandante. Peguei aqui Abiatar, eu tenho um sacerdote. Botei carros, botei carruagem, chamei 50 pessoas, tenho uma guarda. Tá tudo dando certo para o meu lado. Eu acho que é esse o caminho que eu tenho que seguir. Vou fazer isso. O time estava montado. O golpe estava pronto para acontecer. Eu serei o rei. Não tem quem impeça isso. Mas, provavelmente, não era essa a vontade de Deus. E nessa sua desejo de usurpar o trono, é o que a gente vai começar a refletir nessa noite. Toda tentativa de tentar roubar pela força, de usurpar, provavelmente acabará em desgraça. De tentar passar por cima, essa tentativa de tentar usurpar, com certeza nos levará à desgraça. E pensando sobre isso, vamos aqui colocar 3 princípios para a desgraça. Quer ter uma vida desgraçada, 3 princípios que a gente vai refletir nessa noite, por causa dessa história em cima de Adonias. E o primeiro princípio para a desgraça é que a falta do temor ao Senhor é o princípio da desgraça. Então, a falta de temor a Deus, a falta de temor ao Senhor é o princípio da desgraça. Adonias pensava que Salomão seria a escolha de Davi para ser o seu sucessor, mas, na verdade,
A escolha havia sido de Deus. A escolha havia sido dada por Deus, mesmo ele não sabendo que estava errado, porque deveria esperar ali a escolha do pai. Se soubesse que a decisão era de Deus, ainda assim ele estaria mais errado, porque ele estaria querendo passar a decisão do pai e a decisão de Deus sobre quem seria o sucessor. Então ele estaria numa pura desobediência e rebeldia contra o seu próprio pai e contra Deus, declarando-se rei, contra a vontade de Deus. Veja, meus irmãos, quando Salomão nasceu, em 2 Samuel 12, 24, ele recebeu um outro nome do profeta Natã, que significava que o Senhor o amou. Ele nasce, o profeta diz lá, agora o seu nome vai ser o Senhor o amou. Esse é o significado. E em 1 Crônicas 22, 9, Deus fala a Davi que ele não construiria o templo, mas seria o seu filho Salomão, mostrando essa sucessão, um juramento que ele faz a Batseba, de que Salomão assumiria então o reinado e seria o seu sucessor. Então Deus já havia escolhido Salomão. Essa era a decisão de Deus. Meus irmãos, quem sou eu para ir contra a escolha de Deus? Se eu já sei que Deus havia escolhido e era Salomão, quem sou eu? Sempre havia sido assim no passado. Deus escolhia os seus líderes, Deus era o rei de Israel. Mas o povo, quando pede um rei, no primeiro momento que o povo diz, não queremos um rei, o Senhor era o rei. Mas o povo disse, não, a gente quer um rei. A gente quer uma pessoa aqui reinando. Qual era o motivo do povo? Queremos um rei à semelhança das outras nações. Israel queria ser igual às outras nações. Todos tinham um rei. Por que nós não vamos ter um rei? Então vamos ter um rei semelhante às nossas nações. Pedem porque eles queriam isso. E o profeta Samuel, quando ora triste a Deus, quando o povo pede um rei, o Senhor diz, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, Samuel. Isso é muito triste. Mesmo assim, o Senhor foi gracioso com o povo e atendeu o seu pedido. Deus atendia as confissões do povo, dos seus pecados, quando eles rogavam por livramento. Deus atendia, suscitava juízes para eles. Deus era e sempre foi o rei de Israel, quem cuidou deles, quem os tirou do Egito, quem os conduziu, quem deu livramento, guiando eles em todo esse processo. Deus estava com o povo de uma forma milagrosa, mas o povo se rebelou. O povo continuava obstinado. Essa é a mais pura verdade. É a verdade de que estamos em constante rebelião contra Deus. Todos pecaram, todos nós estamos nessa condição. Todos nós estamos na condição, somos bons em praticar crimes contra Deus. Sermos rebeldes, desobedientes às suas ordens. Só através de Jesus Cristo é que podemos, de fato, ser libertos dessa escravidão do pecado. Amém? Mas vejam, mesmo assim, ainda era possível que a monarquia, que o reinado por uma pessoa desse certo, tivesse sucesso, se ao menos tanto o povo quanto o rei temessem ao Senhor. Não só temessem, mas o servissem e o atendessem à sua voz, em obediência. As coisas caminhariam. Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um outro comentarista diz que a sabedoria nas Escrituras é você escolher os melhores e mais nobres fins a serem alcançados, empregando os mais apropriados e efetivos meios para alcançar esses fins. Isso é sabedoria. Temer ao Senhor é possuir essa reverência, em obediência àquele que é superior, que é soberano sobre todas as coisas, e se preocupa com nós, e cuida de nós. Vai além do que os meus olhos podem ver, ou minha mente possa raciocinar. Colocar a minha confiança em Deus, as minhas escolhas na vontade de Deus. Como você, nessa noite,
tem feito as suas decisões? Qual o princípio que permeia as suas escolhas? Quando você tem coisas para fazer? Será que é alcançar mais poder? Ter mais dinheiro? Não é errado. Mas precisamos colocar acima de tudo todos os nossos desejos, nossos planos aos pés do Senhor. Como cidadãos do reino de Deus, precisamos, em primeiro lugar, buscar a vontade do Rei, a vontade dEle, temer ao Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida. Em 1 Samuel 15, 22, diz que a obediência é melhor do que sacrifício. Isso foi falado lá com Saul, quando ele era rei. Quando Saul desobedeceu a Deus e, consequentemente, foi a gota d'água para que o Espírito do Senhor o deixasse. O primeiro rei de Israel foi desobediente, o Senhor deixou o seu Espírito. Ele falou, a obediência é melhor do que o sacrifício, de maneira diferente. Davi, mesmo após ter sido ungido, ele não era rei, mas já tinha sido ungido, mas ele, fugindo de Saul, teve a oportunidade de ferir a Saul, quando estava escondido na caverna, de matar o rei, e mesmo assim, tendo essa oportunidade de conseguir chegar ao poder, não fez, deixou. Com essa chance, ele deixa. Isso mostra o coração submisso de Davi. Isso mostra que a chance de chegar ao poder de uma maneira fraudulenta, desobediente, egoísta, fácil, pelos meios próprios dele, ele rejeita. Disseram para ele, veja, Davi, olha o que Deus fez. Colocou Saul pertinho, ele não está te vendo. Com certeza, Deus entregou ele na tua mão, esse que está te perseguindo. Teu inimigo está nas tuas mãos. Vai lá, mata ele, pois esse é o desejo de Deus. E mesmo assim, Davi disse não. Como colocarei as mãos, como ferirei aquele a quem o Senhor ungiu? O caminho fácil nem sempre é o caminho de Deus. Nem sempre é o caminho da vontade de Deus. Às vezes a gente vê essas propagandas aí, né? Emagreça 30 quilos em uma semana. Né? Clique aqui e ganhe uma passagem gratuita. Cuidado, a cilada. As coisas são muito fáceis, está muito fácil. Qual o caminho que a gente tem pego? Temos sido fiel a Deus? Caráter é ser fiel a Deus quando ninguém está vendo. É você continuar em obediência. Quando parece que as coisas não estão dando certo, as coisas não estão indo bem, ou que Deus não está, não parece que Deus está nisso. Você tem sido paciente, ou você, chuta o balde, quero saber não, agora é minha hora, sobe as mangas e vou resolver do meu jeito. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero te dizer que Deus, Ele está vendo a sua causa. Amém? O Senhor não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu, Ele não só sabe da sua aflição, como Ele está cuidando de todas as coisas. Confie nisso. Creia. Continue obediente. Temendo o Senhor. Diferente de Adonias, o seu pai, Davi, quando teve essa oportunidade de usurpar o trono de Saul, ele não fez. Ele tinha essa plena consciência de que não era um ataque apenas a Saul, mas era um ataque à vontade do Senhor, que era o rei Saul continuar como rei, até a hora que o Senhor dissesse, não, agora acabou. Mas o Senhor decidiria, e não eu, quando eu devo fazer, quando eu deveria assumir o trono. Adonias fez tudo por conta própria, mas era tão sem temor e sabedoria que mesmo após o rei Salomão ter subido ao trono, mesmo Salomão como rei, chega lá na tentativa frustrada que Adonias teve de usurpar, mesmo assim ele foi perdoado. Adonias, antes de qualquer coisa, poderia ter sido morto, mas Salomão vai lá e perdoa. E aí, mesmo assim, um pouco mais à frente, 1 Reis 2, Adonias tenta mais uma vez reivindicar o trono, não satisfeito, e aí Salomão diz, isso aqui é a gota d'água. Vai lá, mata ele, e ele morre. Infelizmente, vemos hoje em dia, minha gente, que temos recebido
aqui na igreja, pessoas que vêm frustradas às vezes, machucadas, pessoas que vêm desapontadas, decepcionadas, desacreditadas da igreja. Pessoas que sofreram, que não tinham que passar pelo que passaram, mas tiveram uma má experiência por líderes, por pastores talvez, homens que se dizem pastores, membros da igreja provavelmente também, pessoas que visavam seus interesses pessoais acima da vontade de Deus, que não temiam ao Senhor, e como elas machucaram e levaram muitos a se ferirem, se afastarem dos caminhos do Senhor. Que possamos aqui na nossa igreja ser águas que curam, missionários que caminham junto, pessoas que acolhem, que são íntegras, que buscam a fidelidade, que buscam caminhar de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, é verdade, não podemos ser hipócritas, que somos suscetíveis a erros. Não somos perfeitos. Não somos. Mas quais são os tipos de erros que cometeremos? Quais são as falhas que vamos cometer? Qual será a minha postura depois desse erro? Porque ser cristão não é você parar de errar ou ser perfeito. Ser cristão é mesmo quando eu errar, qual vai ser a atitude que eu tenho diante do erro. Essa era uma grande diferença entre Saul e Davi. Qual vai ser a minha atitude? É uma atitude de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecimento e desejo de mudança? Ou é uma atitude orgulhosa, uma atitude soberba, ou apenas um remorso, que não leva ao verdadeiro arrependimento? E seguindo para a segunda lição, que tiramos como o princípio da desgraça nessa história, se você quiser anotar, o segundo princípio é agir de maneira impaciente e por ambição egoísta. Agir impaciente e por ambição egoísta é agir sem esperar no Senhor. Aprender a confiar em Deus e a esperar é uma arte que a gente precisa aprender ao longo da nossa caminhada. Se colocar em oração, levar todos os nossos desejos a Deus, aquilo que temos sentido, todos os nossos planos, discernir qual é a vontade do Senhor. É um processo de caminhar com o Senhor, de intimidade. Adonias, pelo contrário, ele atropela as etapas naturais. Seria o quê? Esperar o profeta, esperar o rei Davi escolher quem seria o seu sucessor. Ele poderia saber, talvez seja mesmo Salomão, mas vou ver. Falar com meu pai. Não, Adonias atropela. Ele passa por cima disso. Ele, não, está no meu direito, eu sou o mais velho, agora é comigo. Agir com mais paciência, com mais calma, pode nos livrar de muitos males, de muitas escolhas precipitadas. Adonias achava, quem sabe, que por Joabe ser ali comandante, está com ele, Abiatar, os sacerdotes, estavam apoiando ele, por ele ser aquela opção mais certa, de acordo com a hereditariedade ali, as coisas dariam certo. Mas vejam, Adonias fez acordo com os homens. Ele fez acordo com os homens, pessoas falhas, homens que tinham seus interesses pessoais na ascensão do rei de Adonias para o reinado. Estavam preocupados com o seu próprio umbigo, com aquilo que era bom para eles. Um reinado que seria baseado pela força de homens que chegaram ao poder com as suas próprias mãos. Ele já havia observado o seu irmão Absalão. Absalão tinha tentado usurpar o trono de Davi, foi para a guerra, ficou preso na árvore e foi morto. Ele viu seu irmão sendo morto nessa tentativa. O que é que ele pensou? Vou aprender com os erros dos outros, né? Não. Ele também tenta usurpar, segue os passos do irmão, chamando cavalos, carruagens, 50 pessoas. Ele parece que vai seguindo os mesmos passos do irmão. Não parece, ele segue. Para usurpar, ele quer dar um golpe.
Ele queima sacrifícios a Deus, assim como Absalão também havia feito, buscando o favor de Deus. Senhor, abençoa aqui, eu quero usurpar o trono do meu pai contra a tua vontade. Abençoa aqui, fazendo sacrifícios. Versículo 9 diz, então Adonias sacrificou ovelhas, bois, novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, aquela guarda especial, e nem Salomão. Meus irmãos, o nome disso é religiosidade. Religiosidade. O reinado que Adonias procurou estabelecer era um reinado de homem. De que importava para Deus sacrifícios quando se tem um coração vazio, um coração cheio de falsidade e interesses egoístas. Provérbios 15:8 diz que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. E no Salmo 51:17, Davi diz, o que agrada ao Senhor são sacrifícios que agradam ao Senhor, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não rejeitará o Senhor. Isso nos leva a refletir sobre que tipo de culto temos oferecido a Deus. O culto racional com a nossa própria vida, Romanos 12:1. Como adoramos a Deus no nosso dia a dia. Que tipo de culto temos oferecido quando estamos no nosso trabalho, com a nossa família, com nossos amigos. Como está o nosso coração? Será que temos vivido uma religiosidade, domingo após domingo? Começa a semana, vou viver uma vida no meu corre-corre, não tem tempo para buscar a Deus. Não tem como a gente estar fazendo tudo errado, agindo sem ética no trabalho, a empresa está cheia de falcatrua, cheia de coisa errada, vivendo uma vida deliberadamente em pecado, muitas vezes, e esperar a bênção de Deus. Não tem como. É agir como Adonias. É igual aquele filme no Banco Central. É pedir para Deus abençoar o roubo que a gente vai fazer daqui a pouco. É loucura. Precisamos entender que, de acordo com Provérbios, é melhor ter pouco com o temor do Senhor. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Isso é sabedoria. Nós podemos estar enganando todos, meus irmãos, todas as pessoas. Nós podemos estar mentindo, usurpando, mas de Deus não se zomba. Nada está oculto aos olhos a quem havemos de prestar contas. Você pode até estar se achando esperto, cometendo pecados e acobertando. Ninguém está sabendo, mas o Senhor sabe. Dele ninguém esconde nada. Cobiçando, usurpando cargos, nada está encoberto que não venha a ser desvendado. Agostinho disse, se alguém quiser fugir da ira do Senhor, fuja para Ele. Corra para Ele. Não tem como. Adonias tinha um comandante, tinha um sacerdote, mas ele não tinha o profeta Natã o apoiando. Vejam, ele tinha um comandante, o sacerdote, mas nessa época também os sacrifícios ele podia mesmo fazer, mas ele não tinha o profeta Natã. Ele não tinha a palavra do Senhor. Não estava interessado em saber qual era a vontade de Deus sobre o que ele estava fazendo. Talvez já soubesse. Muitas vezes nós vamos ter homens nos apoiando. Nós vamos ter uma comitiva, vamos ter carros, vamos ter várias pessoas. Mas se Deus não estiver nisso, não importa. Pode ser o presidente lhe apoiando. Não importa. Agora, podemos não ter o apoio de ninguém. Não sermos conhecidos. Uma pessoa simples. Pessoa que não tem ninguém a apoiando. Porém, essa pessoa vive no centro da vontade de Deus. E se ela vive na vontade de Deus, ninguém segura essas pessoas.
Ninguém segura os seus planos. Eles até podem dar errado, mas deram errado na vontade de Deus. Então deu certo. Entendem? A lógica de Deus é contrária à lógica do mundo. Mas, não, Adonias fez acordo com os homens. Vai dar certo. Com quem temos feito acordos? Oramos e buscamos a vontade de Deus ou agimos impulsivamente? Saímos fazendo as coisas. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Ele fará. Adonias agiu por conta própria, como eu falei no primeiro ponto. Recebeu uma segunda chance quando Salomão assumiu. Ele foi poupado, meus irmãos. Salomão, seu irmão, assume o reinado. Em vez de chegar já, matar, como era a cultura da época, já vou tirar aqui meu irmão logo, acabou-se, não tem mais problema. Entendeu? Mata aí Joabe também, mata Abiatar, mata essa galerinha aí, para aqueles caras estão querendo conspirar contra mim. Essa era a cultura da época. Mas não, Salomão assume o reinado, chega para Adonias, relaxa aí, entendeu? Se está errado, vai para casa, fica em casa. Ele poupa a vida do seu irmão, mesmo tendo feito tudo o que fez contra o rei Davi, contra Salomão e principalmente contra Deus, ele foi perdoado. Meus irmãos, isso é graça. Isso é favor imerecido. É a mesma coisa que Jesus fez por mim e por você. Por nós. Jesus nos dá uma segunda chance. Nós estamos afundados em delitos, em pecados, cometendo crimes contra Deus, em um estado de rebelião, desobediência, considerados criminosos. Mas Jesus nos dá uma segunda chance. Podemos ser redimidos e recebemos pela fé, ao confiarmos em Jesus, a vida eterna. Nós recebemos uma segunda chance de vida verdadeira. Não importa como está a sua vida agora, mas Ele te dá uma nova vida. Um novo momento. Talvez você esteja vivendo as coisas como Adonias, mas Deus te dá uma nova oportunidade nesse momento. Talvez você está vivendo com Deus, mas não está bem. Hoje é dia de reconciliação. Temos a oportunidade em Jesus de todos os dias nos quebrantarmos, reconhecermos nossas falhas e seguirmos nosso caminho novamente. E o terceiro e último princípio da desgraça é que a falta de disciplina pode levar os nossos filhos a consequências desastrosas. A falta de disciplina pode levar nossos filhos a consequências desastrosas. Meus irmãos, nem sempre os erros dos nossos filhos são apenas por faltas deles. Muito do que encontramos acontecendo no futuro, nas nossas vidas, tem também respostas na nossa família de origem. Adonias fez tudo por conta própria, como eu falei nos 2 pontos anteriores, e as consequências de suas atitudes recaíram sobre ele. É verdade. Ele errou, caiu sobre ele. Mas não podemos deixar de lado o que diz o versículo 6. Observem. Seu pai nunca o havia contrariado. Olha o que está escrito na Bíblia. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava, por que você age assim? Às vezes a gente tem uma imagem do rei Davi como que ele fosse o cara, o homem segundo o coração de Deus. Sim, é verdade. Mas era um homem pecador, assim como eu e como você, e que falhou sistematicamente na educação dos seus filhos. Deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Não, não deixou. A Bíblia ela não tem interesse em mascarar essas coisas e em cobertar os erros dos homens, das mulheres, das nações. São pessoas comuns, imaturas, com problemas de relacionamento, problemas psicológicos, pessoas pecadoras que, assim como nós, estavam num processo de santificação, de maturidade espiritual, de amadurecimento. Podemos observar que Davi havia sido um pai negligente,
e tolerante até demais, pois não se indispunha com seus filhos, não chegava para eles e tentava discipliná-los. Quando era necessário, seus filhos agiram da maneira que bem entendiam. Podemos ver, por exemplo, seu filho Aminon, o primeiro lá. O que aconteceu com Aminon? Violentou sua meia-irmã Tamar. Davi se ausentou. Absalão ficou irado. Davi não fez nada. Absalão foi lá e fez, matou o irmão. Aí Absalão, por sua vez, se rebela contra o próprio pai. Agora eu vou roubar o trono. E aí é morto. E agora, mais uma vez, o seu filho Adonias se levanta contra o próprio pai para usurpar o seu reino, o seu trono. E Davi, em todas essas questões, sempre continuou sendo um pai omisso e frio. Às vezes, ou melhor, com frequência, muitas das coisas que os pais fazem e que acontecem na vida dos filhos tem a ver com o tipo de educação que demos aos nossos filhos. Geralmente, a desobediência dos nossos filhos nem sempre é por conta da sociedade, por conta das más companhias, por conta das influências externas. E isso está difícil, é verdade. Hoje está difícil. Tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa maluca. Criar filho, você ainda pensa assim, criar filho com tudo normal já é difícil. Imagina com essa sociedade que temos vivido, o como não é complicado. É um ministério que Deus nos dá de podermos ter a chance e a oportunidade de caminharmos com nossos filhos e educarmos e passarmos tempo. Se já era difícil, agora que está mais difícil, como temos visto na sociedade, tantos novos temas, novas questões, ainda mais agora precisamos passar mais tempo com os nossos filhos, porque eles vão crescer. E aí não vai dar mais tempo de ficar com eles. E aí não vai dar mais para ensinar coisas importantes, princípios que eles precisam aprender. Davi não proporcionava um ambiente que houvesse uma instrução amorosa, cuidado para com as necessidades dos seus filhos, cheio de filhos, cheio de mulher, preocupado com a expansão do reino. Era necessário disciplina, porque Deus disciplina quem ama. Se amamos nossos filhos, devemos disciplinar eles. E a disciplina aqui não é uma questão negativa, mas que é apresentar essa condição da gente realmente ali, olhar a rebeldia, instruir e principalmente se preocupar com o coração dos nossos filhos. Porque uma mudança de comportamento não consertará a raiz do problema. Não, meu filho se comporta bem. Mas uma mudança de comportamento sem uma mudança no coração é hipocrisia. Não passa de hipocrisia. Precisamos atentar para isso. Absalão, assim como Adonias, se comportavam externamente de uma maneira até aceitável, religiosamente, mas o coração deles era mau. Adonias prepara uma grande festa, celebra a sua autoproclamação como rei, queima sacrifícios, chama os convidados, chama todas as pessoas, conselheiros, enquanto seu pai está lá velhinho na cama, prestes a morrer. Socialmente aceitável, mas internamente pecaminoso. Vocês veem? Observam? Por isso, o objetivo de criar os nossos filhos não é apenas controlar os comportamentos deles, para que obedeçam, para que tenham boas maneiras, moldando o seu caráter. Isso é vital, isso é importante. Precisamos ver isso. Mas o objetivo e o foco adequado da criação dos nossos filhos é a redenção deles. É o evangelho. Uma transformação que vem de dentro e que transforma o comportamento. É uma transformação que, por onde eles forem, eles saberão o caminho do Senhor e as melhores escolhas a serem tomadas quando você não estiver perto dele para orientar.
Coração é a raiz dos problemas. Precisamos que nossos filhos se encontrem com Jesus. Às vezes corremos risco, assim como Davi, que expandiu o reino, cuidou do seu reinado, foi uma forma exemplar de expandir, mas se ausentou dentro de casa. Às vezes cuidamos demasiadamente da nossa imagem pessoal, do progresso profissional, ou até do progresso ministerial, porque o que encontramos de pastores bem-sucedidos e uma família destruída. Não foram poucos, mas uns 2 ou 3 livros que eu li sobre plantação de igreja, em que o pastor se esgoelou para plantar a igreja. E a família quase destruiu, quase acabou. Precisamos ter equilíbrio, meus irmãos. No seu trabalho, quanto tempo você está trabalhando, quanto tempo você está em casa. Não dá para eu ter um filho e continuar com a minha vida do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, eu trabalho até mais para poder pagar as contas. Como cidadãos do reino, precisamos aceitar nossos deveres e responsabilidades com os nossos filhos, com a nossa família, com equilíbrio, com a graça de Deus. Veja, cuidar dos nossos filhos com a graça de Deus já é complicado. E Deus está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Imagine criar os nossos filhos longe do Senhor. Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Amém? Temer ao Senhor. Jesus é o modelo perfeito. Pelo temor ao Senhor, constante paciência de Jesus, confiança por ser altamente disciplinado, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Se Jesus tivesse agido como Adonias, colocando seu desejo humano no Getsêmani acima da vontade de Deus, e não fosse até a cruz, nem eu nem você estaríamos aqui hoje, nem haveria esperança para o perdido. Mas não foi isso que ele fez, amém, aleluia. Portanto, meus irmãos, por causa da transgressão de Adão, todos morrem, mas pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, Deus encarnado, todos podemos ser redimidos e libertos. Libertos da morte, podemos ser considerados justos diante de Deus. Éramos criminosos perante o Senhor, mas por causa da morte e da ressurreição de Jesus, todos podemos viver livres, com a certeza da vida eterna. Existe cura e solução para todos nós. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar nesse momento. Existe cura, existe solução para você que é pai. Existe cura, solução para você que é mãe. Ser pai e mãe com uma família unida é uma bênção. Mas existem pais que estão sozinhos e existem mães que estão cuidando dos seus filhos sozinhas. Existe cura, existe solução para o adulto, para a criança, para o jovem, para o adolescente, para caminhar no temor do Senhor, longe dos princípios da desgraça, viver em paz com Deus. Hoje, através de Jesus, a gente pode isso. Coloque isso no seu coração nessa noite. Aprender a não cometer os mesmos erros que Adonias, mas nos quebrantarmos, nos arrependermos. Sonde seu coração nesse momento. Você tem andado com temor ao Senhor, coloque isso diante dele. Em paz, sem agir por impaciência, sem ambição que atrapalha. Como tem sido a sua paternidade? Como tem sido a sua maternidade? A melhor coisa
chegarmos lá na frente e dizer: fizemos tudo pelo meu filho. Como tem sido o seu trabalho, a sua semana? Não tem tempo para a família? Cheio de atividades, negligenciando a educação dos filhos, muitas vezes negligenciando o cônjuge. Hoje é dia de mudança profunda, de organizar essa balança da vida, equilibrar todas as coisas. Essa é a minha oração, que se você assim se identifique, se coloque diante de Deus agora, creia que Jesus vai te auxiliar através do Espírito Santo. Ore a Ele com confiança, com fé. Jesus, a gente está aqui essa noite, Senhor. Queremos colocar o nosso coração, queremos colocar todas essas coisas diante do Senhor. Ouvimos aqui princípios para a desgraça. Não queremos viver dessa forma. Não queremos uma vida desgraçada. Não queremos uma vida desastrosa para os nossos filhos. Cuida do nosso coração. Queremos temer ao Senhor. Viver uma vida em obediência. Uma vida paciente. Uma vida equilibrada. Queremos disciplinar nossos filhos, dar o nosso melhor, cuidar do coração deles, apresentar o Evangelho, apresentar Jesus. Mas se isso não faz parte da minha vida hoje, ajuda meus irmãos que não creem ainda no Senhor, que nessa noite ele possa dizer: eu creio em Jesus. Me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Me ajuda na minha paternidade. Em nome de Jesus, Senhor, a gente ora, que a gente pede que o Teu Espírito possa modificar, que possamos sair daqui com coisas práticas para a nossa vida, para a nossa semana, de como viver uma vida no centro da Tua vontade e não colocando os nossos desejos acima de tudo. Faz isso para a honra e glória do Senhor, Deus. A gente ora e te agradece em nome de Jesus. Amém.